Eu quero compartilhar um texto baseado em Jó 35:10, uma reflexão que Deus colocou no meu coração, baseada aqui em Jó 35:10. O texto, ele é muito interessante, um texto poético que cabe para nós meditarmos aqui hoje. Esse texto diz assim: Jó 35:10. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Ou na arque, como está ali no telão, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez e que me dá salmos durante a noite? Eu gosto muito de história, e quando nós paramos para pensar um pouquinho sobre a história, nós nos lembramos que dia 31 de outubro de 1517, o frei agostiniano Martinho Lutero afixou na porta da abadia de Wittenberg as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Assim, Martinho Lutero realizou aquilo que ficou conhecido como Reforma Protestante ou Reforma da Igreja. Eu acho interessante que um pastor brincou dizendo que o Martinho Lutero, com as suas 95 teses, e o João Calvino, com os seus 5 pontos do calvinismo, formam 100% da reforma. Brincadeira, né? A reforma, ela aconteceu em 1517, 31 de outubro daquele ano. E esta medida desagradou a Igreja Católica. E a Igreja Católica tomou algumas medidas no afã de conter a expansão da reforma. Estas medidas foram chamadas de contra-reforma. E na contra-reforma, a Igreja Católica, ela fez a indexação, ou seja, a nossa Bíblia tem 66 livros, mas a Bíblia Católica tem 73 livros. Houve a indexação de livros aqui no texto sagrado. A Igreja Católica também estabeleceu a missão de Jesus Cristo, ou os jesuítas começaram a expandir a fé católica para aqueles povos não alcançados, tentando impedir que o protestantismo chegasse primeiro. E por fim, a Igreja Católica estabeleceu a Inquisição. E a Inquisição foi um acervo, um arcabouço de medidas querendo punir aqueles que estavam promovendo a reforma. Muito bem, na Inquisição, a Igreja Católica fez uma convocação de Martinho Lutero para que Lutero se apresentasse numa cidade alemã chamada Worms. E ela colocou um nome para o evento que se chamou Dieta de Worms. E essa Dieta de Worms, ela ficou marcada para fevereiro de 1521. O Martinho Lutero seguiu para lá, dada a convocação da igreja, e ele seguiu com muito medo no coração. E por que ele tinha medo?
porque o Lutero estava vivendo na Alemanha, e 100 anos antes do advento do Lutero, um reformador, um pré-reformador, havia surgido na Alemanha. O nome dele era o Hus, e ele tinha medo de que a história dele fosse igual à do Joe Hus, porque o Joe Hus, ele morreu assassinado pela igreja depois de ser excluído, depois de ser excomungado, e ele não conseguiu levar a reforma a bom termo. E o Lutero conhecia a história do Hus, ele sabia que o Hus tinha morrido, mas ele conhecia também uma profecia do John Hus, que dizia o seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, porque Hus em alemão quer dizer ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, e quando Deus levantar esse cisne, vocês não poderão calar a sua voz e nem cercear a sua obra. O Lutero está com medo e ele vai dormir, e quanto ele está dormindo, temeroso, no dia seguinte, ele vai se apresentar lá na Dieta de Worms, e ele já sabe que ele vai ser excomungado, ele já sabe que ele vai ser condenado, ele já sabe que ele vai ser punido com a morte, então ele está com muito medo. Mas aí, durante a noite, o Espírito de Deus sopra sobre o Lutero, e o Lutero recebe o que Jó falou aqui. Ele recebe uma canção, ele recebe um salmo, ele recebe um louvor para cantar a Deus durante a sua noite. E qual é o cântico que Lutero recebe? Qual é o cântico que Lutero escreve? É o cântico conhecido historicamente como Castelo Forte é o Nosso Deus. E aqui eu queria ler com os irmãos a letra do hino Castelo Forte. Diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder ele defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue-nos Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força diante disso nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus não nos abandona e socorro traz, e então somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, que é o Senhor dos altos céus, e sendo tu o próprio Deus, tu sempre triunfas na batalha. Se nos quisessem devorar, os demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos por eles derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido certamente cairá, e o Senhor não precisará de muito, por uma só palavra, sim, a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por nossa defesa. Se temos de perder os filhos, os bens, a mulher, embora a própria vida vá, por isso e por nós sabemos que Jesus sempre está, e Ele está a nos dar o seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, aleluia. Esse texto de Jó, ele fala que Deus nos dá canções durante a noite. Na Almeida Revista e Corrigida, fala assim: Deus, ele nos inspira
a cantar durante a noite. Naarque diz que Deus dá salmos durante a noite. E quando Jó está falando que durante as noites Deus coloca um cântico na nossa boca, Deus coloca um salmo em nossos lábios, Deus nos dá canções de louvores para adorá-lo, Jó está pensando na noite. Pode ser que ele esteja falando da noite cronológica. A noite cronológica, ela vai das 18 às 6 horas da manhã. Pode ser que ele esteja falando da noite geográfica, lugares do cosmo que nunca é dia, ou que a maior parte do tempo é noite. Pode ser que ele esteja falando, quando ele diz que Deus nos dá canção à noite, pode ser que ele esteja falando de noites enquanto circunstâncias difíceis da vida. Eu lembro que eu era adolescente e eu trabalhava em São Paulo e sempre pegava o trem para ir trabalhar. E um dia eu li na parede, pichada na parede assim, do trem, ou ao lado do trem, uma frase que dizia assim: tem dia que parece noite. São os dias sombrios, são os dias de lutos, são os dias de provações, são os dias de aflições, são os dias de angústias, são os dias de diagnósticos e de prognósticos desfavoráveis. Nesses dias sombrios, nessas noites escuras e densas, o povo de Deus nunca está sozinho. Deus se revela com amor, com graça e com bondade, e coloca um salmo, um hino, uma adoração, um cântico, um louvor e uma celebração nos lábios dos seus servos. Quantos acreditam nisso? Levante a mão, levante a face, levante a voz, e se há fôlego em você, abra sua boca e profira uma palavra de adoração e de louvor a Deus. Aleluia! Deus os faz cantar nas noites, aleluias, da nossa vida. Eu quero perguntar aqui: o que cantar durante a noite? Quando você está passando por uma porta fechada, quando você está passando por um enlutamento, quando você está passando por uma escassez, quando nós estamos passando por dias amargosos e conflitantes, o que cantar? Primeiro, em noites sombrias, cantemos os feitos de ontem. O Senhor já fez por nós, e o Senhor já fez por outros em nosso favor, ou atendendo às nossas orações. Então hoje eu posso cantar pelo que o Senhor já fez ontem. Eu sei que você pode estar na situação mais cruenta da vida, na circunstância mais deplorável da sua história, mas você tem memória, e se você for honesto, se formos justos e íntegros com Deus e nos lembrarmos de ontem, veremos que Deus já nos deu canções para celebrar o seu nome, a canção de gratidão, a canção de agradecimento e de reconhecimento pelo que Ele já fez, pelo que Ele já fez e pelo que Ele já fez. Aleluia! Quantos aqui têm canções para cantar pelo que o Senhor já fez? O Senhor já nos salvou, já perdoou os nossos pecados, já escreveu os nossos nomes no livro da vida, já nos selou com o teu Espírito, já nos deu dons maravilhosos. Ontem o Senhor colocou pão sobre a nossa mesa, roupa sobre o nosso corpo, nos deu capacidade física, mental, emocional, nos deu vida, e hoje eu posso me lembrar e dizer: o Senhor já me deu canção, aleluia, para que eu possa cantar nesta noite. Cantemos
o que Deus fez ontem. 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 Cantemos não apenas sobre o que Ele fez ontem, mas cantemos também a respeito do que Ele faz na própria noite. Na própria noite, o Senhor intervém. O Senhor é transcendente, ou seja, Ele não se mistura com a sua criação, mas Ele também é imanente. Ele intervém na criação. Então, nas nossas noites sombrias, nas nossas noites calamitosas, nós não estamos sozinhos. O Senhor age e o Senhor vira o cativeiro e o Senhor faz o amanhecer surgir em nossas vidas. Durante a noite, Deus faz coisas extraordinárias. Em Emaús, o Senhor não deixou a noite ser tão escura a ponto dos discípulos sucumbirem. O Senhor, aleluias, no meio da noite, dos dois discípulos a caminho de Emaús, estavam tristes, desanimados, desiludidos, frustrados, angustiados, chutando pedra pela rua, voltando cabisbaixos e sem direção para Emaús. Estavam na noite, mas de repente apareceu é o Cristo ressurreto, e foi conversando com eles, e foi falando, e foi ministrando, e foi dando palavra, e foi dando consolo, e foi dando orientação, e de repente eles disseram: mestre, aleluia, já é chegada a noite, já é tarde, fica conosco. E de repente o Senhor entrou, e na noite aqueceu o coração deles, na noite deu palavras para eles, na noite partiu o pão com eles, e quando eles olharam um para o outro, eles disseram: na nossa noite, Deus não nos abandonou. Na nossa noite, Deus esteve presente. Na nossa noite, Deus esteve presente. Aleluia, não importa a noite que você esteja atravessando, pode ser que você não tenha o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos, pode ser que você não tenha ninguém na esfera humana, mas você não está sozinho. Há um Deus poderoso que age nas noites da nossa vida, colocando canções em nossos lábios, colocando canções em nossos lábios. Levante a sua mão. Eu quero deixar essa mensagem de Deus para você. Aleluia, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, Ele está do seu lado. Aleluia, glória a Deus. Por isso você pode cantar uma canção mesmo no meio da noite, porque Ele é o seu companheiro, o seu sustentáculo, o seu mantenedor, o seu amparo, o seu socorro, o seu refúgio, a sua fortaleza no dia da angústia. Aleluia, glória a Deus. No momento da guerra mais reinda, da batalha mais sangrenta, a igreja não está abandonada à própria sorte. O servo de Deus não está entregue ao próprio acaso e ao próprio destino. Não! Nas noites sombrias o Senhor está lá. A mão do Senhor nos guia. A palavra do Senhor nos aquece. A presença do Senhor nos anima. E o Senhor vai colocando, aleluia, as canções em nossos lábios. Canções em nossos lábios. O que cantar durante a noite, o que Ele fez ontem, o que Ele faz na própria noite, e cantemos também sobre a esperança do amanhecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não tem noite que dure para sempre. E o Salmo de número 30, verso 5 vai dizer: o choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria
vem ao amanhecer. Aleluia. Abra o seu coração aqui e deixa o Senhor encher seu coração de esperança. Saia daqui animado. Olhe para o segundo semestre desse ano de 2024, não desalentado, desencantado e desesperançado, não, mas cante a respeito daquilo que você crê que Ele fará. Aleluia! Nem tudo o que cantamos é uma realidade hoje na nossa vida, mas o que cantamos é uma palavra profética que projeta a nossa esperança para o futuro. Talvez você esteja cantando sobre alegria e você está triste, mas haverá alegria para você. Talvez você esteja cantando sobre cura e está doente, mas haverá cura de Deus para você. Talvez você esteja cantando sobre paz, mas você está na guerra. Mas assim diz o Senhor: Ele quebrará o arco, Ele cortará a lança, Ele queimará os carros no fogo, Ele vai levantar a sua voz e Ele dirá: haja paz entre os seus muros, haja paz entre os seus muros. Cante pela esperança do que Ele fará. Quantos têm esperança que o Senhor fará coisas boas? Levante a mão, levante a face, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, aleluia. Nós estamos sendo convidados a adorar. Como que a gente adora? Aleluia. Na calamidade existe uma forma, é adorar, aleluia, com a canção que Deus dá. Deus vai dar canção durante a noite. Aleluia. Cante sobre o ontem, cante sobre a própria noite, cante sobre a esperança do que virá. Cante a canção que Deus dá. Aleluia, aleluia. Não são as circunstâncias que dão canção ao crente, nem as pessoas ao redor que inspiram os crentes, muito menos as próprias forças do servo de Deus, mas há uma canção que somente Deus dá. Aleluia! É uma canção que o Espírito de Deus, aleluia, faz brotar no coração nas horas difíceis. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. O Senhor Jesus, na noite sombria da vida dele, lá em Mateus 26, depois da ceia, o texto fala que Jesus já tinha dado a palavra para o Judas Iscariotes e ele já tinha saído para entregar Jesus. Jesus já tinha dado a ceia. Jesus sabia que ele ia para o Getsemane e que ali ele sangraria através dos seus poros. Ali também Jesus já sabia que ele iria enfrentar a cruz, iria ser condenado à revelia, iria ser vilipendiado, iria ser cuspido, xingado, ele iria sofrer todo tipo de humilhação. Mas Jesus, quando se levanta da mesa da ceia, ele levanta e depois ele diz aos discípulos: sentem, e o texto diz que ele abriu o inário e ele cantou o hino na noite sombria de Cristo. Deus lhe deu uma canção. Deus dá canção aos seus servos. O que você vai cantar? Canta o que Deus colocar na sua boca. Canta o que Deus colocar no seu coração. Canta o que Deus colocar na sua mente. Canta a canção que Deus dá. A canção que Deus dá. A canção que Deus dá. Aleluia. O Paulo e Silas estão presos, é a noite, e eles sabem que eles serão mortos, eles sabem que eles estão com os corpos extremamente feridos, eles estão sentidos, foram espancados, foram machucados,
foram agredidos, foram violados, estavam ali humilhados. Mas diz a Bíblia que no meio, aleluia, da noite, à meia-noite, enquanto eles oravam, eles estavam orando porque a Bíblia diz assim: está entre vós alguém triste, faça o quê? Ore. Eles estão orando, mas no meio da oração, Deus coloca uma canção nos lábios de Paulo e Silas. Deus vai colocar uma canção nos seus lábios. Então canta a canção que Deus te der. Cante a adoração que Deus te der. Aleluia. Nem sempre você terá a inspiração do momento para cantar, nem sempre você terá a inspiração das pessoas para cantar, mas você sempre pode contar com a canção que Deus colocará em seus lábios, em sua boca, em sua mente, em seu coração e em sua alma. Eu gosto muito da história do Policarpo de Esmirna, com 86 anos, condenado pela pretória romana, a pena de morte. Prepararam lá a pira, colocaram ele no meio da madeira, da pira de madeira, e aí colocaram ali no pé dele piche, e algum soldado chegou para ele e disse: ô velho Policarpo, você tem 86 anos, todo mundo aqui de Esmirna e da Ásia gosta de você. É só você dizer que César é o Senhor e que Cristo não é Senhor. É só você dizer que César é o rei e que Cristo não é rei. Diga logo. Aí ele olhou para o soldado e disse: você deve estar mal orientado, rapaz, a meu respeito. Eu tenho 86 anos e eu sirvo a Deus desde a minha mais tenra idade. E todos os dias da minha vida, Cristo tem sido fiel a mim. Como nesta hora você desafia minha inteligência, rapaz, e vem dizer para eu reconhecer César ao invés de Cristo? César é um homem, César é fraco, César é limitado, mas eu sirvo a um Deus poderoso, ao Salvador do mundo, ao Verbo encarnado, ao apóstolo da minha confissão, ao sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que era, que é e que há de vir. A ele seja a glória, a ele seja a honra, a ele seja o louvor, a ele seja toda a celebração e todo o cântico. O John Fox diz que acenderam a pira. Quando colocaram fogo, o fogo começou a pegar. E aí disseram assim: agora ele vai parar, aleluia, e vai reconhecer César e negar Cristo. Mas ele continuou cantando, e ele cantou, o fogo o envolveu, não arrancou a vida de Policarpo de Esmirna num primeiro momento, e ele cantava, e ele cantava, e ele cantava, e diz que quanto mais o fogo ardia, mais alto ele cantava. Que canção ele cantava? A canção que Deus dá no meio da noite. Esta canção que a gente canta no meio do fogo, na provação, aleluia, no momento de abandono, no momento de rejeição, no momento que somos vítimas de preconceito, de discriminação, nas noites sombrias da nossa vida, nós só podemos cantar se Deus quer uma canção, aleluia. Levante a sua mão, Deus vai dar canção para você, aleluia. Levanta a tua face, abre a sua boca, e se você puder, canta, canta alegremente ao seu Deus e ao seu Cristo. Aleluia, glória. Aleluia, aleluia. Oh, glória! Estou sentindo a presença de Deus. Aleluia! Estou sentindo a graça de Deus. Aleluia! Canta a canção que Deus te dará. É Deus quem nos dá uma canção durante a noite. Aleluia! O Jó perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os amigos. A mulher do Jó chega para ele e diz: ô Jó,
vamos conversar aqui, porque as coisas não estão muito boas para você não. Essa noite sua aí está custando a passar. Rapazinho, não é melhor você abandonar esse Deus e morrer? E aí o Jó olhou e disse: mulher, como uma desequilibrada falas tu. Aleluia. Como que eu aceitaria o bem de Deus e o mal não aceitaria? Nu eu vim para esse mundo e nu eu posso sair dele. Deus deu e Deus tomou. Aleluia. Mas tem uma coisa que não sai dos meus lábios, não sai dos meus lábios, a canção: bendito, bendito e bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem fazer coro com Jó e dizer: bendito, 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 bendito seja o Senhor, seja o Senhor e seja o Senhor. Aleluia. Talvez você olhe em torno, aleluia, da sua vida e diga assim: eu não tenho motivo para cantar. Canta sobre o ontem, ontem ele fez. Canta sobre a própria noite, ele está fazendo aqui e agora. Canta sobre a esperança que você carrega no seu peito a respeito do que ele fará amanhã. Aleluia. E canta uma canção que só Deus dá. Uma canção que só Deus dá. E uma canção que só Deus dá.